Tenha paz interior. A vida é cheia de altos e baixos, e por causa disso precisamos ter muito equilíbrio se quisermos viver de forma plena. Mas é muito difícil encontrar um equilíbrio dentro da nossa mente. E quando a gente encontra, é muito difícil mantê-lo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira, você está ouvindo o Minuto Reflexão. E eu espero que nos próximos minutos a sua mente seja inundada com sabedoria, autoconhecimento e equilíbrio. Comente aqui a seguinte frase: eu viverei em paz. Escreva isso se você quer começar a ter uma vida de mais serenidade. A primeira coisa que precisamos entender, se quisermos ter uma vida mais equilibrada, é que eu e você não somos completos. E não estamos completos. Ou seja, ainda estamos em processo de mudança, de evolução e crescimento. Algumas pessoas sofrem por não conseguirem mudar algumas coisas em seu interior, achando que aquilo que sentem, pensam e a forma como elas agem são coisas definitivas, porém não são. O que você conhece a seu respeito pode ser mudado, pode ser melhorado e pode ser aperfeiçoado. E entender isso nos ajuda a não nos desesperarmos e ficarmos frustrados com a gente mesmo quando tomamos uma atitude ou dizemos algo que não gostamos. E ter isso em mente alivia a nossa consciência, pois sabemos que se falamos algo ou temos uma atitude que não gostamos, podemos mudar isso e podemos passar a ter uma nova atitude diante das coisas que surgirem na nossa vida. Estamos o tempo todo nos refazendo, nos reconstruindo, e a cada novo dia aprendemos algo novo e desaprendemos coisas ruins que nos atrapalham nesse processo. Da próxima vez que você errar, ao invés de pensar algo do tipo eu não presto, eu não tenho jeito mesmo, enxergue isso como uma oportunidade de mudança e pense: veja, eu preciso melhorar nisso e agora que sei, eu tenho a oportunidade de executar essa mudança. Para ter paz interior, precisamos parar de procurar algum culpado por aquilo que não sai como nós havíamos planejado. Quando procuramos culpados por nossas frustrações, de fato podemos até achar algumas pessoas a quem culpar. Mas eu te pergunto, isso vai adiantar em quê? Na maioria das vezes, não vamos receber um pedido de desculpas da pessoa a quem estamos culpando. E na realidade, só criamos uma bola de neve, pois quando falamos os nossos motivos, a outra pessoa também diz os dela. E isso gera uma briga que simplesmente não tem fim, que não tem vencedor. A vida não é uma competição de quem acerta mais, mas sim uma caminhada, onde o que realmente interessa é o quanto algumas coisas valem a pena, como a companhia das pessoas que amamos, o bem-estar delas e a nossa saúde mental. E o que não interessa, ou pelo menos não deveria importar tanto, é se eu ou você estamos certos. Entre estar certo e ter paz, escolha sempre ter paz. E só essa simples atitude já vai te trazer muita calma interior. A sua paz interior vai afetar a todos que cruzarem o seu caminho, e ela vai transformar todos os ambientes em que você estiver. Pois assim como tudo que diz respeito ao comportamento humano, a paz e a serenidade também são contagiantes, assim como a raiva e o ódio. Existe um fenômeno na internet chamado cancelamento.
E todos nós já pudemos testemunhar alguém sendo cancelado por algum motivo. Algumas pessoas por causa de crimes que elas cometeram, mas outras por um simples efeito manada, ou seja, alguém começa a disseminar ódio gratuito sobre alguém e outras pessoas que nem sabem de fato o que está acontecendo vêm atrás e destilam ódio também, só porque viram alguém fazer. Ou seja, elas foram contagiadas, induzidas, se inspiraram em alguém para agir dessa forma. Uma resposta branda, um tom de voz calmo, um olhar de sinceridade, agir com empatia, tudo isso é capaz de amenizar ou até mesmo parar uma briga ou uma discussão, pois o ódio, quando alimentado, é contagiante, mas a calma e a sabedoria, quando são exercidas, também são muito contagiantes e podem mudar tudo num piscar de olhos. Porém, é importante que sejamos agentes da paz com a intenção correta, pois algumas pessoas agem de forma pacífica com o intuito de parecerem superiores às outras. E quando isso acontece, fica nítido para quem está vendo, e isso só gera mais raiva, mais ódio e mais briga. Agir com sabedoria não te torna melhor do que ninguém, e na realidade, se você precisa parar um pouco para respirar e avaliar suas atitudes, talvez seja porque você, mais do que ninguém, precisa disso. Ou seja, você está todo desequilibrado e está buscando por uma renovação interior. Então, não é melhor do que ninguém. Apenas está numa jornada de autodescoberta e autoaperfeiçoamento. Para você conseguir ter mais paz interior, é preciso desenvolvê-la primeiro em sua mente, pois a forma como pensamos interfere na forma como enxergamos, tanto a nós mesmos como tudo e todos à nossa volta. Isso fará toda a diferença em nossa jornada na busca pela paz interior. Aquilo que alimentamos em nossa mente vai ser aquilo que vai sair dela, vai ser o que emana do nosso interior, tanto para nós quanto para as pessoas em geral. E muitas vezes não conseguimos entender algumas atitudes e falas que nós temos e ficamos nos perguntando: de onde saiu isso? E a resposta é sempre de dentro da nossa própria mente. Alimentamos a nossa mente o tempo todo, mesmo sem perceber. E só nos damos conta disso quando temos uma atitude ou quando dizemos algo que nos deixa assustados com a gente mesmo. Então, por isso, temos que prestar muita atenção naquilo que deixamos crescer dentro de nós, pois isso moldará nossas atitudes e as nossas reações diante do mundo que nos rodeia. Para ter paz interior, precisamos desenvolvê-la, dia após dia, filtrando tudo aquilo que vem em nossa mente, buscando nos alimentarmos com coisas boas, com coisas produtivas, com aquilo que nos ajuda a desenvolver a empatia e o respeito. E dessa forma conseguiremos ter uma mente mais calma e pacífica. Valorize os pequenos momentos. Existem muitas pessoas que falam sobre o segredo da felicidade e sempre afirmam que para sermos felizes precisamos focar em nossos objetivos, em nossas metas e juntar mais e mais bens e títulos. E só assim seremos felizes. Porém, a felicidade está muito mais relacionada às pequenas coisas do que... A felicidade está nas pequenas coisas. Quantas vezes não ouvimos frases como esta ou lemos essas frases e achamos muito bonito? Gostamos de como isso soa e até mesmo postamos em nossas redes sociais. Porém, não sabemos de fato o que isso significa.
A felicidade não é um destino a se chegar, um alvo para ser alcançado ou uma meta a ser cumprida. A felicidade é uma percepção. É algo que encontramos nos detalhes, sejam os grandes ou até mesmo os pequenos. Conseguimos nos alegrar e celebrar quando uma criança consegue falar pela primeira vez uma palavra. Seja a mais simples palavra, mas nós jamais pensaríamos algo do tipo: será que ela vai dizer só isso? Ela não consegue falar mais nada? Porém, quando se trata das pequenas coisas que acontecem em nossa vida, nós sempre as comparamos com as grandes e pensamos: é só isso? Um exemplo muito claro é quando nós conseguimos concluir uma tarefa que estava sendo adiada há muito tempo. E ao ser concluída, não damos o devido valor e não nos alegramos com isso. Ou até mesmo quando tomamos um bom café pela manhã e sentimos aquele aroma delicioso, nem essa pequena alegria nós conseguimos apreciar. E sabe por quê? Porque achamos que algo melhor virá. Algo grande está para acontecer em nossa vida. Daí, quando nos deparamos com uma pequena alegria, pensamos: é só isso? E a consideramos indigna de ser celebrada. Temos que ser mais justos com as pequenas alegrias que surgem em nossa vida, pois a felicidade é feita desses pequenos momentos e não apenas dos grandes momentos. Olhe à sua volta. Cada novo dia, a cada momento, em cada pequeno detalhe especial do seu dia a dia, existe algo para ser celebrado, algo para ser apreciado, algo que certamente te deixará um pouco mais feliz do que você estava antes. E de pouquinho em pouquinho, sua felicidade vai aumentando. E você vai se tornando uma pessoa mais grata, com um brilho no olhar e uma capacidade de enxergar beleza nos mínimos detalhes. Isso é capaz de mudar a sua vida por completo e te tornar uma nova pessoa, a ponto das pessoas te perguntarem: qual é o segredo para ser tão feliz assim? E você poderá responder que não existe uma fórmula mágica e nem uma grande conquista a ser feita para que seja possível sentir a felicidade em sua vida. O segredo da felicidade é enxergar cada pequeno detalhe de todas as coisas boas que acontecem ao nosso redor. Talvez a felicidade não virá como uma forte enxurrada na sua vida, mas ela virá como pequenas gotas. Abasteça-se da alegria e da felicidade diariamente. Existem coisas que você sabe que precisam ser mudadas na sua vida, mas que simplesmente você vai adiando a mudança e vai levando a vida de qualquer jeito, até que chega um momento que você percebe que essas mudanças são inadiáveis, mas aí você não sabe nem por onde começar. A grande maioria das pessoas leva uma vida de quieto desespero. Essa é uma frase do pensador Henry David Thoreau. E eu acho que ela traduz muito bem essa angústia que sentimos quando não conseguimos dar o primeiro passo em direção a mudanças em nossa vida. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós pensamos coisas do tipo: essas coisas são assim mesmo, não tem jeito. E com esse tipo de pensamento, evitamos refletir sobre coisas que precisam ser mudadas urgentemente. Mas por que evitamos tanto a mudança? Pelo simples fato de que mudar exige responsabilidade e coragem, pois quando mudamos, saímos de um lugar conhecido para um lugar desconhecido. E nós temos medo do desconhecido, sempre o evitamos. E é por isso que vemos a mudança como um problema a ser evitado,
e não como uma solução para os nossos problemas. Mas a vida exige que mudemos. E se não buscarmos a mudança por vontade própria, mais cedo ou mais tarde teremos que sofrer as consequências disso. E teremos que mudar, talvez até de forma repentina. A verdade é que, infelizmente, tudo muda o tempo inteiro. Mas pense bem, isso também significa que, felizmente, tudo muda o tempo todo. Mudar é uma consequência de se estar vivo. E ao invés de relutar contra, você pode olhar para a sua vida e observar aquilo que precisa de mudança. E usar isso a seu favor. Pois não existe a possibilidade de não mudarmos e de não experimentarmos mudanças ao longo da nossa vida. Entenda, o tanto que você reluta contra as suas mudanças internas é a mesma proporção que as pessoas à sua volta vão relutar também. Pois ninguém quer mudar e ninguém quer que você mude, mas não por mal, e sim porque as pessoas preferem lidar com o que elas já conhecem. A mudança é inevitável, ou seja, qualquer resistência é inútil. E, na verdade, a resistência é prejudicial, pois ela faz você gastar uma energia a mais para lutar contra algo que é impossível de ser impedido. Você não precisa viver nas sombras do medo da mudança. E, ao invés disso, você pode ter uma vida brilhante, onde a única certeza que você tem será a de que você não tem certeza de nada sobre si. E tudo que você conhece a seu respeito, a respeito dos seus próprios pensamentos e desejos, é mutável, está em constante transformação. Você é um trabalho em progresso. E você não está parado no tempo, pois o tempo todo você cresce, você se arrepende de algumas atitudes, você percebe o quanto algumas coisas são desnecessárias, você percebe que algumas coisas são muito necessárias, e por aí vai. Você muda o tempo todo, e que bom, pois isso significa que aquilo que foi errado no passado pode ser acertado no presente. Volte a ter esperança. As dificuldades da vida podem nos ensinar muitas coisas e podem até nos tornar mais resistentes e fortes. Porém, com o passar do tempo, os momentos difíceis da vida também podem nos tirar o brilho no olhar, podem tirar aquela nossa vontade de viver e podem nos tirar a esperança. Tem uma frase que diz: você tem duas mortes. A sua morte de fato, ou seja, o dia em que você parte dessa vida, e a morte dos seus sonhos, que é o momento em que você para de acreditar numa vida melhor, ainda estando vivo. Muitas pessoas associam ter esperança com ser ingênuo e simplesmente abrem mão da ideia de ter esperança, pois ninguém quer ser passado para trás ou ser taxado como alguém fora da realidade, que vive com a cabeça nas nuvens. Porém, ingenuidade não é o mesmo que ter esperança. Afinal, esperança não é algo que as pessoas sonhadoras e que vivem com a cabeça nas nuvens têm, como uma forma de fugirem da realidade. Ter esperança é acreditar que é possível mudar, é possível melhorar, é possível viver uma nova vida. O fato de você estar ouvindo uma mensagem como essa, em um canal como esse, já prova que você é o tipo de pessoa que busca por uma esperança, que busca por algo novo em sua vida e que acredita que isso é possível. Você pode alimentar a esperança em sua vida, mas de uma forma saudável e consciente. E ao invés de cair no extremo do otimismo, que é quando uma pessoa finge que os problemas da vida simplesmente não existem, ou cair no extremo do pessimismo, que é quando alguém só consegue enxergar o lado ruim da vida. Você pode exercer o pensamento de que, se algo está ruim,
pode ser melhorado. Se algo está causando aflição, é só esperar um pouco. É só deixar o tempo agir. E isso, uma hora ou outra, vai passar. E se algo está te machucando, é melhor você deixar essa coisa ir, ao invés de viver abraçado a ela. Ter esperança é ser o tipo de pessoa que se esforça para ver o copo meio cheio, ao invés de apontar para ele e perguntar: quem é que bebeu nesse copo e o esvaziou um pouco? É olhar para esse mesmo copo e dizer em voz alta: vejam, beberam um gole neste copo, mas ainda tem muita água nele. Para você voltar a ter esperança, comece a espalhar aquilo que você deseja receber. Você quer receber encorajamento? Distribua encorajamento. Dê elogios sem motivos especiais. Fale palavras de carinho para as pessoas e faça os outros se sentirem bem, sem esperar nada em troca. Porém, entenda que, ao fazer isso, você não está apenas melhorando o dia de alguém. E, na realidade, você está plantando algo bom na vida dos outros. E, com certeza, mais cedo ou mais tarde, você irá colher exatamente o que você tem plantado. Plante esperança, plante gentileza, carinho, plante o amor. E aos poucos você verá a esperança voltar para a sua vida. Pois você vai olhar para os lados e vai ver todos à sua volta com o coração aquecido e com a consciência de que eles são capazes de viver uma mudança em suas vidas. E você vai se lembrar de que o seu encorajamento e o seu carinho têm parte nisso. E pode ter certeza que o seu coração se encherá de alegria, de força e de esperança. Tire um tempo, mesmo na correria, para mandar mensagens para aquelas pessoas especiais. Não custa nada você lembrar alguém de que ela é especial e de que a existência dela é importante. E mesmo não custando nada, vale muito. Na verdade, tem um valor inestimável, pois às vezes as pessoas só precisam de uma palavra de carinho para continuarem a sorrir e para terem a esperança restabelecida em suas vidas novamente. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas e pode fazer parte da reconstrução da autoestima, da esperança e da força de viver na vida de alguém. Muitas vezes queremos fazer algo grandioso e queremos ajudar o máximo de pessoas possíveis, sem nos darmos conta que, ao fazermos a diferença na vida de uma só pessoa, mas se de fato fizermos essa diferença, isso por si só já é um grande ato. E isso já é uma grande coisa, uma grande realização. Se descobrindo em meio ao caos. A vida é uma montanha-russa de emoções, sensações e experiências, onde passamos por altos e baixos todos os dias. Tanto que às vezes nem temos tempo de nos recuperar de uma situação passada, pois logo já vem outra e nos deixa sem chão novamente. E no meio de todos esses altos e baixos, ainda temos a difícil e às vezes quase impossível tarefa de nos conhecermos e nos reconhecermos em meio ao caos. Pois se não fizermos isso, podemos nos deixar levar por qualquer situação adversa, por não sabermos quem somos e quais qualidades existem em nós. Viver é uma tarefa que exige muita força de vontade, muito esforço e muito equilíbrio. Então, infelizmente, como fazemos com a maioria das coisas, nós vivemos de qualquer forma, sem tirarmos um tempo para fazermos uma autoavaliação, uma reflexão interna sobre quem somos, como nossas atitudes afetam o mundo ao nosso redor e sobre quem gostaríamos de ser. Para algumas pessoas,
é mais fácil simplesmente não pensar muito a respeito disso e continuar vivendo de uma forma irresponsável consigo mesmo e com as outras pessoas. Mas existem aqueles que se importam em melhorar, se importam em descobrirem seus pontos fracos e tentar aperfeiçoá-los. Porém, até mesmo essas pessoas que buscam por essa mudança de vida e de mentalidade têm dificuldade em se descobrirem em meio a esse caos que é a vida. Se você é assim, saiba que, mesmo sendo muito difícil essa jornada de autodescoberta, pois nem sempre descobrimos apenas coisas boas sobre nós, e às vezes acabamos descobrindo coisas que nem gostaríamos de saber a nosso respeito, e que agora, por as enxergarmos, teremos que lidar com elas. Mesmo assim, saiba que esse é o melhor caminho que você poderia escolher. Pois quando conhecemos a nós mesmos, temos mais consciência de como afetamos a vida dos outros. Passamos a ter mais clareza sobre onde a nossa liberdade termina e onde a do outro começa. Descobrimos qual é o nosso papel no contexto em que vivemos e entendemos melhor o porquê de termos tantas dificuldades em certas áreas, por que algumas situações nos deixam abalados e quais são os pontos negativos que precisam melhorar na nossa personalidade. O caos da vida, esses altos e baixos, são constantes. E todos os dias você vai ter um novo problema, uma nova situação e uma nova descoberta para lidar. E por isso, a sua busca pelo autoconhecimento também tem que ser constante e diária. Não se deixe levar pelo desânimo, pois temos a tendência de achar que todo esforço que fazemos para evoluirmos enquanto seres humanos é em vão, principalmente quando falhamos em algo no qual estávamos nos esforçando muito para melhorar. É normal ficar cansado de si mesmo e pensar: puxa vida, eu errei nisso de novo. Mas da mesma forma que você caiu, se você continua vivo, significa que você pode se levantar, pode firmar seu passo e tentar novamente e novamente, até conseguir ser melhor do que você foi ontem. Não existe uma fórmula mágica para a sua jornada de autodescoberta, pois cada um tem a sua e cada um vai achando o seu caminho. Mas isso só será possível se você caminhar e não se deixar vencer pelo cansaço e pelo desânimo. Toda vez que pensar em desistir, faça esse exercício de se lembrar de onde você saiu, do caminho que você já percorreu até aqui e de como algumas coisas que antes eram tão difíceis para você lidar, hoje são parte de quem você é e são resultados dessa mudança interna que você busca há tanto tempo. Você trilhou um longo caminho até aqui e ainda tem muito o que fazer e muito o que aprender. Então, continue andando, continue firme e continue se descobrindo em meio ao caos, pois você está no caminho certo. Descubra o que há de melhor em você. Todo ser humano tem defeitos e qualidades. Tem coisas que precisam ser melhoradas ou até silenciadas. Mas também tem coisas que precisam ser destacadas, enfatizadas. Mas hoje em dia, a maioria de nós tem dificuldades em descobrir o que há de melhor dentro da gente. E acabamos achando que somos feitos apenas de defeitos. E isso tira toda a nossa autoestima. Duas irmãs estavam desenhando, até que as duas decidiram desenhar a sua família.
A irmã mais velha fez um belo desenho com a sua mãe, seu pai, ela e a sua irmãzinha mais nova. Enquanto a irmã caçula fez o mesmo desenho, mas por não saber desenhar muito bem, ela fez um desenho mais comum e pintou seu pai e sua mãe de verde. A sua irmã mais velha viu o desenho e a criticou imediatamente. Ela disse: "Esse desenho está horrível. Você já viu algum ser humano dessa cor? Você é muito ruim para desenhar." E a irmã mais nova, de apenas 6 anos de idade, respondeu: "E daí? Eu posso não ser boa para desenhar, mas eu sou boa em outras coisas." Essa é uma história verdadeira que eu li na internet nesses dias e me fez refletir sobre uma coisa, que é sobre a importância de sabermos enxergar as coisas que sabemos fazer de melhor. Uma resposta dessa, vinda de uma criança de apenas 6 anos, me fez refletir sobre o quanto eu gostaria de ter dado essa mesma resposta para algumas pessoas ao longo da minha vida. Quantas vezes, ao longo da nossa vida, falaram coisas para nós, tentando nos desmerecer, nos diminuir, apontando tudo aquilo em que não éramos bons, e nós, mesmo que por um breve momento, ficamos frustrados, ficamos tristes, pois acabamos nos esquecendo das nossas qualidades e nos esquecemos das coisas que fazemos bem, porque alguém nos apontou um defeito ou alguma característica que não era boa em nós. Mas eu e você precisamos começar a pensar como essa criança de 6 anos. Eu sou boa em outras coisas. Eu sou bom em outras coisas. Você sabe em que você é bom? Talvez você não seja a melhor pessoa para resolver um problema matemático, mas se precisar de um texto, você consegue escrever rapidamente e sem grandes dificuldades. Talvez você não seja aquele tipo de pessoa que fala o tempo todo o que sente em relação aos outros. Mas se alguém precisa de você em um momento de dificuldade, você logo está ali, ao lado daquela pessoa, para ajudar no que for preciso, e não para somente dar um apoio emocional, mas sim soluções práticas para os problemas que a pessoa está enfrentando. Cada um de nós tem um ponto positivo, uma característica única, uma qualidade, algo em que nós somos muito bons. E não deveríamos nos sentir diminuídos por não sermos bons em algumas outras coisas, pois não é possível sermos bons em tudo, e querer ser bom em tudo é agir de uma forma irreal consigo mesmo. Algumas coisas você pode aprender a fazer, algumas atitudes você pode aprender a ter, mas não deixe de perceber aquilo que você já consegue fazer e de valorizar aquelas características que só você tem. Descubra o que há de melhor em você. E uma vez que você souber disso, ninguém te deixará em dúvida sobre o seu próprio valor. Seja mais positivo. Existem coisas que são contagiantes, e o mau humor é uma delas. Se você inicia uma conversa com alguém desconhecido, por exemplo, e já tratar essa pessoa de uma forma ruim, demonstrando impaciência ou tédio enquanto ela fala, a chance dela te tratar bem é 0. E ela com certeza vai demonstrar irritação e impaciência com você também. Ou seja, você acaba contagiando a pessoa. Mas outra coisa que também é contagiante é o bom humor, a positividade e a gentileza. Nos últimos dias, nos ensinaram a fugir de todo e qualquer tipo de positividade, pois disseram para nós que
ter uma atitude positiva nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, nesse mundo caótico, é o mesmo que não encarar a realidade. É o mesmo que tentar negar para si mesmo que o mundo onde estamos vivendo tem um lado ruim e negativo. Mas isso só criou uma onda de pessimismo como estilo de vida, onde todos fomos contagiados por essa onda de desânimo de tal maneira que achamos que tentar sair dela e ser um pouco mais positivo é algo errado, é algo ruim e até tóxico. Conseguimos concluir com o passar dos anos que é impossível ser positivo o tempo todo. E de fato é mesmo. Mas por que conseguimos sustentar uma negatividade e um mau humor constantes e ainda achamos isso comum? Se ser positivo o tempo todo é agir fora da realidade, ser negativo e mal-humorado sempre também é. A vida tem muitas coisas ruins, muitas situações difíceis, mas a vida também tem muitos momentos bons e tem muita coisa que nos trazem alegria. Porém, o que eu pude observar ao longo dos anos é que é muito mais fácil ser pessimista, ser desanimado e apontar tudo de errado que existe no mundo ao nosso redor. Quem vive assim não tem o trabalho de tentar enxergar o mundo de outra forma, ou seja, não tem a vontade de transformar o mundo ao seu redor. E simplesmente o aceita como ele é, ou melhor, aceita as partes ruins dele, e é capaz de silenciar e até desmentir qualquer um que tente mostrar o lado bom das coisas, alegando que isso é positividade tóxica. A humanidade já conseguiu dar a volta e estamos tão pessimistas e desacreditados de tudo que aquilo que muitos têm chamado de positividade tóxica, na verdade deveria ser considerado como positividade necessária, pois algumas pessoas estão com falta disso, mas continuam vivendo a vida como se não precisassem dessas coisas. Eu conheci um homem uma vez que alegava não gostar de beber água. Dizia que achava sem sentido beber e simplesmente ele não tomava água. Eu não preciso dizer que isso, pouco tempo depois, acarretou sérios problemas de saúde para ele, que o fizeram ser obrigado a se hidratar normalmente, como todo ser humano faz. Existem pessoas que nunca têm contato com o sol, por exemplo, e às vezes se sentem mal, desanimadas e não sabem o porquê disso. E se você disser para essas pessoas, saia um pouco ao sol, isso é necessário, elas respondem, eu não gosto disso. Logo, eu não preciso disso. Mas sim, elas precisam, elas necessitam. Assim como eu e você precisamos ser um pouco mais otimistas. Precisamos exercer a capacidade de enxergar o lado bom da vida, as partes boas, as coisas que nos trazem alegria e que fazem o nosso coração bater mais forte. Viver enxergando apenas o que nos machuca e dando ênfase apenas às partes ruins da vida pode até parecer um exercício de realidade, uma maneira de sermos mais realistas e pés no chão. Mas é o mesmo que viver achando que a vida só tem um lado ruim. Se existe positividade tóxica, podemos dizer que existe também a negatividade tóxica. E talvez você esteja vivendo assim. Seja por essa vontade de parecer mais lúcido e conectado com a realidade, ou seja por influência do seu ciclo. Pois se a alegria contagia, o mau humor também tem esse poder. Mas hoje você percebeu que não existe uma forma disso te ajudar a longo prazo.
E isso tem impedido você de enxergar a beleza naquilo que você já conquistou e na vida que você leva hoje. Fuja da positividade tóxica, pois alguns momentos são de choro, são de luto, indignação e tristeza, mas também fuja da negatividade tóxica, pois a vida também tem um lado bom. O sol brilha em alguns momentos, e esses momentos precisam ser aproveitados. Seja mais calmo. Pensar duas vezes antes de falar, não tomar atitudes no impulso e não ser conhecido por um temperamento raivoso é algo que muitos de nós buscamos, mas que falhamos toda vez que tentamos. Talvez você já tenha até tentado tanto que já tenha até desistido de ser alguém mais calmo. Mas existe uma maneira de você ser assim. Paciência é uma virtude. É algo que admiramos, que gostaríamos de ter, mas que aparentemente é distante da nossa realidade. A verdade é que é mais fácil ser impaciente, dá menos trabalho, exige menos da nossa energia e força de vontade. É mais fácil para nós soltarmos tudo de ruim que vem em nossa mente no momento em que algo nos tira do sério, do que parar por um momento, respirar fundo e tentar não ser controlado por uma situação de estresse. É mais fácil para nós respondermos a alguém de forma agressiva durante uma discussão do que pararmos por um momento, contarmos até 10 e pensarmos melhor no que dizer, para tentar evitar uma briga ao invés de causá-la. Ou seja, é mais fácil sermos impacientes do que sermos pacientes. E a paciência não é nada mais, nada menos do que uma escolha. Podemos negar e dizer, não, eu tenho um temperamento mais forte e mais raivoso, e minha impaciência tem a ver com isso. Mas isso é apenas uma desculpa que damos para continuarmos a agir com impaciência, pois isso nos dá menos trabalho. Às vezes chegamos a achar até injusto o fato de nós buscarmos ser mais pacientes, enquanto outras pessoas nem sequer pensam em como sua impaciência afeta a vida dos outros e continuam por aí sendo impulsivas e tratando todo mundo mal. Mas se você quer seguir pelo caminho da paciência, se você quer fazer essa escolha de agir com mais sabedoria e calma diante de situações estressantes, entenda que isso é uma escolha sua, que terá que ser feita a cada dia e às vezes a cada passo, pois tem dias que parece que tudo e todos se juntam para testar a nossa paciência. Se você quer viver desse modo, precisa ser maduro para compreender que a impaciência do outro nem sempre tem a ver com você e que só você sabe da sua escolha diária de ser uma pessoa mais pacífica. Então, não há forma de garantir que nenhuma pessoa será grossa, que ninguém vai derrubar uma bebida em você sem querer no seu caminho de volta para casa, ou que a pessoa com quem você convive vai fazer um comentário maldoso e sarcástico que vai te tirar completamente do sério. Escolher agir com paciência é como ser a única pessoa que se importa com algo que afeta a todos. Por isso precisamos ter em mente se queremos buscar isso de verdade. Se mesmo depois de entender todas essas coisas, você ainda tem em mente a vontade de ser uma pessoa paciente, você pode ter certeza que, mesmo com todo o trabalho envolvido nisso, mesmo com toda a força de vontade que você vai precisar ter, saiba que a paciência é a melhor escolha que você pode fazer, pelo bem da sua saúde mental e pelo bem daqueles que estão ao seu lado.
Agir com paciência te trará uma mente mais tranquila, menos ansiosa, fará com que você consiga levar a vida com mais leveza, com mais vitalidade, e fará com que você se sinta mais conectado com o presente, com o aqui e o agora. Pois a impaciência faz a gente achar que o que vem a seguir será sempre melhor do que o que está acontecendo agora. E isso nos deixa ainda mais impacientes e ansiosos. Por isso, escolher seguir o caminho da paciência, com certeza, é uma das melhores escolhas que você pode fazer em sua vida. E você não se arrependerá disso. Um novo capítulo em sua vida. Existem momentos da nossa vida em que percebemos a necessidade urgente de uma mudança. E quando estamos verdadeiramente dispostos, conseguimos ter uma virada na nossa vida, onde tudo começa a acontecer de uma forma diferente. E experimentamos diferentes resultados em todas as áreas. Se você tem buscado por uma mudança de vida, eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu quero viver um novo capítulo. Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Todos nós chegamos em um momento da vida em que pensamos: eu preciso de uma mudança. Esse pensamento vem geralmente depois de vivermos em uma situação que foi nos cansando ao longo do tempo, até que um dia percebemos que não precisamos mais viver dessa forma. Seja por estarmos em um relacionamento extremamente tóxico, que somente nos faz mal, ou até em situações simples, como por exemplo, quando nos cansamos da bagunça acumulada em nosso lar e decidimos fazer uma faxina, que não organiza somente aquilo que estamos vendo, mas parece que também organiza o que está dentro da nossa mente. Se a nossa vida fosse um livro, momentos como esse, onde buscamos por uma mudança, seriam como o fim de um capítulo e o início de outro. Como é bom sentirmos que algo ruim terminou, se passou, virou coisa do passado, algo que ficou para trás e que agora nós podemos virar a página e estarmos vivendo um novo capítulo. Mas por que temos dificuldade em virar a página em relação a algumas coisas da nossa vida? A resposta muitas vezes é o medo da mudança. Às vezes, até mesmo uma situação ruim se torna algo confortável na nossa mente, simplesmente porque nos habituamos a ela. Existem pessoas que preferem continuar numa situação ruim e permanecerem num lugar conhecido do que buscarem por uma mudança e saírem da sua zona de conforto. Entenda isso. Alguns desconfortos iniciais são necessários e eles nos poupam de algumas angústias constantes, pois mais vale um esforço por uma mudança do que permanecer imóvel em algo ruim, pelo simples medo de mudar, ou por pura preguiça de sair da nossa zona de conforto. Não tenha medo de começar um novo capítulo e não se sinta incapaz de virar a página. Você sabe melhor do que ninguém que algumas coisas já deveriam ter sido encerradas em sua vida há muito tempo, mas continua levando isso para não ter que encarar uma mudança. Encare de frente a mudança que está proposta a você e experimente um novo capítulo em sua vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. O tempo certo das coisas. Tudo tem um tempo determinado.
e as coisas acontecem no devido tempo em que deveriam acontecer. Só que ter paciência e esperar o tempo certo, às vezes é muito difícil para nós. Mas hoje eu quero te dar dicas sobre como praticar e desenvolver a sua paciência diante das situações. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são mensagens para o seu crescimento pessoal, sua saúde mental e o seu bem-estar. As nossas mensagens são postadas diariamente, por isso se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Nós, de uma forma geral, desaprendemos a esperar, pois hoje em dia temos acesso a muitas coisas em questão de segundos. Se quisermos uma informação sobre qualquer assunto, com apenas alguns cliques, nós conseguimos adquirir milhares de dados sobre aquela determinada coisa, sobre qualquer coisa. E isso nos deixa tão mal acostumados que achamos que a vida real também tem que acontecer nesse mesmo ritmo frenético. Mas a verdade é que coisas reais levam tempo, coisas verdadeiras vão exigir de nós paciência. E aquilo que é duradouro precisa ser construído dia após dia, com muita persistência. Precisamos nos desligar do celular, da vida online, pelo menos por algum pequeno momento do nosso dia, e tirarmos um tempo para fazermos algo fora desse ambiente virtual. Por exemplo, ler um livro, fazer uma caminhada, tomar um sol pela manhã, enfim, algo que exija a sua atenção e que exija que você esteja 100% presente, sem estar conectado. Ter momentos assim em seu dia vão te ajudar a desacelerar a sua mente, vão fazer com que a sua capacidade de ter paciência aumente. E isso vai te ajudar a esperar o tempo certo das coisas, porque algumas situações vão exigir que nós esperemos pacientemente por elas. Não tem como iniciarmos uma maratona partindo da linha de chegada. Portanto, não há como você querer que algo grande já comece sendo de uma forma intensa. Pois tudo que nós hoje vemos funcionando e crescendo, seja uma carreira, uma vida universitária ou até mesmo um relacionamento duradouro com alguém, tudo isso teve um início. E cada uma dessas grandes jornadas se iniciou com um pequeno passo. Aprenda a dar um passo de cada vez, a viver um dia de cada vez. Colocando isso em prática, você vai aumentar a sua paciência. Tire um tempo para respirar, para se desconectar e sentir o tempo passar da forma como ele realmente passa e não da maneira como a internet faz parecer para nós. O problema de ser teimoso. Que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, todos nós já sabemos. Mas o que muitos de nós não nos lembramos é que a vida também é feita de momentos confortáveis e desconfortáveis. A teimosia é uma característica que muitas pessoas têm e simplesmente a aceitam como parte de suas respectivas personalidades. Só que ser teimoso atrapalha muito as pessoas, em todas as áreas da vida delas. Por um simples motivo: quanto mais uma pessoa é teimosa, menos adaptável às situações da vida essa pessoa será. Ou seja, ela vive com uma constante sensação de desconforto e incômodo. Tem pessoas que não conseguem ceder em nenhum aspecto e por isso elas estão sempre descontentes com tudo e com todos.
e não conseguem aproveitar os momentos, se eles não acontecerem exatamente do jeito que elas querem. E eu pergunto a você, é possível ser feliz sendo tão teimoso assim? A resposta claramente é não. Sabe aquela frase que diz, entre ter paz e estar certo, escolha ter paz? Essa frase só existe porque quem quer ter certeza de tudo, quem quer ter razão em todos os momentos, não consegue viver em paz. Pois para ter certeza e estar certo, o outro precisa estar errado. E quando alguém está errado, essa pessoa sempre demonstra descontentamento e incômodo. Ou seja, quem está certo não consegue ficar em paz porque vê a reação do outro e simplesmente não consegue ter paz. E o problema de ser teimoso é que, ao agir com teimosia, você ficará totalmente dependente de que as situações deem certo e saiam de acordo com as suas expectativas. E isso simplesmente não vai acontecer, pois a vida é uma caixinha de surpresas e as coisas sempre acontecem do jeito que tem que ser e nem sempre acontecem como a gente quer. Ser maleável não significa não ter opinião ou ser influenciável, mas tem a ver com se adaptar à realidade que te cerca, ao invés de relutar contra ela e viver frustrado. Algumas coisas não saem de acordo com o que queremos, mas quem disse que aquilo que nós desejamos é o melhor para a nossa vida? Às vezes os planos mudam e no primeiro momento isso pode até nos entristecer, mas depois acabamos percebendo que foi melhor ter acontecido do jeito que aconteceu. Se você quer abrir espaço para novas experiências, espaço para um novo tempo em sua vida, você vai precisar reconhecer que nem sempre o que você acha, o que você quer ou o que você tem em mente é melhor do que o restante das coisas. Seja flexível e você verá um mundo de possibilidades se abrir bem diante dos seus olhos. Você poderá viver grandes coisas que você nem sequer sonhou um dia. Esteja disposto a reconhecer os seus próprios erros. Esteja disposto a mudar de planos. E não haja mais como uma pessoa cabeça dura que já acha que sabe de tudo. Estamos aqui para aprender, para melhorar e evoluir. E é isso que torna a vida tão especial e é o que faz ela valer a pena. Seja menos explosivo. Todos nós gostaríamos de ser mais pacíficos, de termos uma vida mais leve e tranquila. Só que isso é muito desafiador, pois a vida é cheia de situações que testam a nossa paciência, que nos levam até o limite. E essas situações muitas vezes nos fazem agir de maneira impulsiva. A primeira dica para você que é explosivo é: observe o tipo de pensamento que você tem alimentado. Não existe possibilidade de você entregar para as pessoas aquilo que você não tem. Ou seja, você só consegue transmitir aquilo que existe dentro de você. E por isso, muitas vezes, tudo o que conseguimos expressar e tudo o que conseguimos entregar para as pessoas é raiva e agitação. Alimentamos pensamentos vingativos e odiosos o dia inteiro em nossa mente. E como esperamos reagir diante de algo que nos incomoda? Precisamos fazer uma autorreflexão diária e verificarmos dentro de nós o que mais tem sido alimentado e o que mais temos mantido em nossa mente. Porque aquilo que estiver ocupando a nossa cabeça vai ser aquilo que sairá da nossa boca. Outra dica para você agir com menos impulsividade é: não finja nenhum sentimento. Parece até contraditório, pois você acabou de ouvir que precisa filtrar melhor os seus pensamentos.
e agora escuta uma dica te dizendo para não fingir nada? Mas esse é o ponto. Filtrar o que mantemos em nossa cabeça não impede que pensamentos ruins a invadam, mas cabe a nós potencializá-los ou não. E um bom jeito de não acumularmos sentimentos ruins dentro de nós, pois isso acaba fazendo a gente explodir em algum momento, é você expressar aquilo que sente. E não ficar focado na ideia de não sentir coisas ruins, mas sim focar na ideia de expressar o que você sente da melhor maneira. Respire, conte até 10 mentalmente, se coloque no lugar da pessoa, e mesmo que surja na sua cabeça diversas palavras que você sabe que poderiam fazer ela desabar, escolha explicar a sua frustração, sua irritação ou a sua raiva de um jeito gentil, de uma forma emocionalmente inteligente, e se expresse de maneira mais tranquila e calma, mesmo se expressando verdadeiramente. Lembre-se, a verdade é tão importante quanto a forma como ela é dita. E por isso temos que escolher as palavras certas, mesmo se tivermos plena convicção de que estamos certos em uma discussão ou em uma outra situação qualquer. Para ser menos impulsivo, observe o tanto de energia que você gasta em uma discussão. Seja uma discussão pessoal, presencial ou uma discussão na internet. E pense com você mesmo: vale a pena gastar tanta energia em algo que não vai dar em nada, que não vai chegar a lugar nenhum? Ao invés de gastar essa mesma energia em algo que pode ser útil, tanto para você quanto para aqueles que te cercam? A verdade é que existem pessoas que dão um boi para entrar em uma briga e dão uma boiada para não sair. E isso é muito problemático. Você já viu alguém tão jovem desperdiçando sua vida em vícios e coisas passageiras, ao invés de focar também no seu futuro e em sua formação como ser humano? Qual a sensação que isso te dava? Uma sensação de frustração, não é mesmo? Eu sinto essa mesma sensação quando percebo o tanto de energia que eu gasto para discutir com alguém e provar que eu estou certo, sendo que essa mesma energia poderia estar sendo gasta em aprender uma nova língua, em ler um livro sobre um assunto do qual eu preciso aprender, ou até mesmo para descansar, para assistir algo que me divirta, que me distraia. De qualquer forma, gastamos muita energia e esforço em brigas e discussões que não geram nada, não produzem nada de bom, e muito pelo contrário, elas tiram toda a nossa energia e força e prejudicam a nossa saúde mental e das pessoas que convivem com a gente. É uma questão de escolha e de colocarmos na balança, pensando: isso não vale o meu desgaste e não vale o meu tempo, e eu prefiro usar essa energia para outra coisa. A minha última dica para você conseguir ser menos impulsivo é: trabalhe a paciência e não a distração. Muitas vezes usamos os nossos celulares incessantemente, com a desculpa de que estamos relaxando a mente. Mas é impossível que uma mente descanse com tantas imagens, sons, informações e conteúdos. E ao invés de relaxarmos, estamos apenas nos distraindo. Nos distraindo do quê? Você me pergunta. E eu te digo: nos distraindo da nossa própria impaciência. Cauterizamos a nossa mente com conteúdo atrás de conteúdo, série atrás de série, filme atrás de filme. E pode ser que quem nos vê pense que estamos relaxados. Porém, basta qualquer coisa que nos incomode um pouco para que a nossa impulsividade venha à tona e toda a nossa raiva se instale na nossa fala durante uma discussão.
Trabalhe a paciência e não a distração. E não fuja do problema. Não fuja do fato de você estar precisando de um descanso para a sua mente, de uma pausa em sua vida, para rever suas próprias atitudes, para rever tudo o que tem sido carregado em seu coração e para reavaliar o que realmente importa em sua vida. Se é a sua paz ou o prazer momentâneo que o consumo excessivo de conteúdos provoca na nossa mente. Às vezes, o melhor a se fazer é sair do seu celular, olhar em volta, apreciar uma paisagem, fazer algo produtivo, sair para caminhar um pouco, enfim, ficar diante de uma tela o tempo todo só nos torna mais e mais impacientes e, por consequência, mais impulsivos. Essas foram minhas dicas. Eu espero que você consiga as colocar em prática. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal e ative as notificações e que você escreva aqui nos comentários: eu serei mais tranquilo. E se você tiver alguma dica de como você mantém a sua tranquilidade e a sua serenidade, coloque aqui pra gente. Lembre-se de que o seu comentário pode ajudar muitas pessoas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.